Narrativa. Ela disse isso enquanto dobrava a roupa, como se estivesse comentando o tempo. Eu não acho que esse casamento está funcionando. Assim, simplesmente. Sem preparação, sem pausa dramática, nada. Ela nem olhou para cima da cesta de roupas que estava organizando com aquela mesma atitude de desdém que aperfeiçoou nos últimos 2 anos. Eu estava sentado na mesa da cozinha, terminando uns papéis, quando essas palavras entraram no ar. Qualquer marido normal poderia ter largado a caneta, começado a fazer perguntas, talvez até implorado por uma explicação. Não eu. Eu olhei para ela, levei um momento para realmente processar o que ela tinha acabado de dizer, e então fiz algo que ela claramente não estava esperando. Eu assenti. Finalmente, a gente concorda em alguma coisa. A expressão no rosto dela foi impagável. Choque puro misturado com confusão, como se ela tivesse acabado de ver alguém concordar que a água é molhada, mas de algum jeito achasse surpreendente. Ela parou de dobrar a camisa que estava segurando e me encarou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz de repente sem aquela confiança casual que tinha segundos antes. E exatamente o que eu disse. Esse casamento não está funcionando. Você está absolutamente certa. Eu fechei a pasta que estava trabalhando e dei a ela minha atenção completa pelo que parecia ser a primeira vez em meses. Eu venho pensando a mesma coisa há um tempo. Ela abriu a boca e depois fechou de novo. Isso não estava indo de acordo com qualquer roteiro que ela tinha na cabeça. Eu praticamente conseguia ver as engrenagens girando enquanto ela tentava descobrir o próximo movimento. Mas, você não quer tentar consertar? Ela perguntou, e lá estava. A resposta esperada que ela estava pescando. O pedido desesperado. A promessa de mudança. O colapso emocional que a colocaria de volta no controle da narrativa. Consertar o que, exatamente? Eu me recostei na cadeira, genuinamente curioso sobre a resposta dela. A crítica constante? O jeito que você fala comigo como se eu fosse algum tipo de inconveniência na sua vida? Ou talvez a parte em que você descarta tudo que eu digo antes mesmo de eu terminar de falar? O rosto dela passou por várias expressões em rápida sucessão. Raiva, defensiva, depois algo que parecia quase pânico quando ela percebeu que eu não estava desempenhando o papel que ela tinha me dado. Você está sendo dramático, ela disse, voltando para a tática usual de me fazer sentir que minhas preocupações eram inválidas. Estou. Semana passada você me disse que eu estava te envergonhando na frente dos seus amigos porque eu ri alto demais no jantar. 3 dias atrás, você disse que minha escolha de filmes era infantil e se recusou a assistir qualquer coisa que eu escolhesse. Ontem, você revirou os olhos quando eu mencionei querer visitar meu irmão no mês que vem. Eu contei nos dedos como se estivesse listando compras. Devo continuar? Ou você já entendeu a ideia? O silêncio que seguiu foi diferente dos nossos silêncios desconfortáveis habituais. Esse tinha peso, como o ar logo antes da tempestade estourar. Eu não quis dizer. Ela começou, mas eu levantei a mão. Não, você quis dizer. Tudo isso. E sabe o que? Tudo bem. As pessoas se afastam, prioridades mudam, seja lá o que for. Mas aqui está o que vai acontecer agora. Eu peguei meu telefone e comecei a rolar pelos contatos. Vou ligar para meu advogado na primeira hora segunda-feira de manhã. Os olhos dela se arregalaram. Seu advogado? Você não pode estar falando sério. Falando muito sério. Na verdade, deixe eu economizar tempo para nós dois. Eu achei o número que estava procurando e apertei ligar, colocando no viva voz. Foi direto para o correio de voz, o que era perfeito. Oi, isso é para o advogado Williams. Estou ligando sobre iniciar os procedimentos de divórcio. Preciso agendar uma consulta o mais rápido possível. Minha esposa e eu concordamos mutuamente que nosso casamento não está funcionando, então gostaria de dar início ao processo. Por favor, me retorne segunda de manhã. Eu desliguei e olhei para ela. Pronto. Problema resolvido. Ela estava me encarando como se eu tivesse anunciado que estava me mudando para Marte. Você não pode simplesmente. Você nem me deu chance de explicar o que eu quis dizer. Explicar o quê? Você disse que o casamento não está funcionando. Eu concordei. O que há para explicar? Eu me levantei e me espreguicei, me sentindo mais leve do que em meses. A menos que você esteja dizendo que não quis dizer o que disse, porque isso significaria que você estava só tentando me manipular para alguma reação emocional. O jeito que o rosto dela mudou me disse tudo o que eu precisava saber. Acertou em cheio. Não. Não foi. Eu não estava. Ela gaguejou, e pela primeira vez em todo nosso relacionamento, ela era a que estava procurando palavras. Olha, vou facilitar para você. Você está certa. Esse casamento não está funcionando. Não está funcionando há muito tempo, e nós dois sabemos disso.
A diferença é que eu não estou mais interessado em fingir o contrário. Eu peguei minhas chaves do balcão. Vou pegar jantar em algum lugar. Quando eu voltar, vou começar a levar minhas coisas para o quarto de hóspedes. A gente pode resolver os detalhes como adultos. Aonde você vai? A pergunta saiu mais afiada do que ela provavelmente pretendia. Importa? A gente acabou de estabelecer que vamos se divorciar. Eu parei na porta e me virei para ela. Mas ei, pelo menos agora você não vai mais precisar se preocupar em ser envergonhada por mim. A viagem até o restaurante me deu tempo para pensar, e honestamente, eu me sentia melhor do que em anos. Sem mais andar em cascas de ovo. Sem mais repensar cada palavra que saía da minha boca. Sem mais fingir que crítica constante era normal num casamento. Meu telefone vibrou com 3 mensagens dela enquanto eu estava fazendo o pedido. Eu nem me dei ao trabalho de ler. O que quer que ela tivesse a dizer agora, ela teve 2 anos para dizer quando poderia ter importado. A ironia era que ela provavelmente esperava lágrimas, súplicas, talvez até raiva. O que ela conseguiu foi concordância e ação. Ação rápida, decisiva que a deixou desesperada para descobrir como recuperar o controle de uma situação que ela tinha acabado de perder completamente. Quando cheguei em casa com minha comida para a viagem, ela estava andando de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. A cesta de roupa estava exatamente onde ela tinha deixado, roupas ainda meio dobradas, o que me dizia que ela passou todo o tempo que eu estive fora tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A gente precisa conversar, ela disse assim que entrei pela porta. Não, a gente não precisa. Eu fui direto para a cozinha. A gente conversou. Você disse que o casamento não está funcionando. Eu concordei. Fim da conversa. Mas eu não quis dizer que a gente devia se divorciar. Eu parei e olhei para ela, realmente olhei. Então o que exatamente você quis dizer? E lá estava de novo, aquele momento em que ela percebeu que não tinha uma boa resposta porque a verdade era que ela estava tentando me manipular, e tinha dado errado de forma espetacular. Eu quis dizer, talvez a gente pudesse trabalhar nas coisas, ela disse fracamente. Trabalhar no quê? Você passou 2 anos me dizendo tudo o que eu faço de errado. Você deixou claro que eu não sou o marido que você quer. Então por que você ia querer trabalhar para manter algo que não funciona? Eu abri o recipiente da comida e peguei um garfo. Em frente a isso, você conseguiu exatamente o que pediu. Segunda de manhã chegou mais rápido do que ela esperava, mas não mais rápido do que eu estava pronto. Enquanto ela ainda estava na cama, provavelmente esperando que isso fosse tudo um pesadelo ruim, eu já estava no 2º café e na 3ª ligação. O advogado Williams ligou de volta às 8 em ponto, e às 8h30 eu já tinha consulta marcada para aquela tarde. A caça-casa tinha começado ainda mais cedo. Eu estava rolando anúncios desde as 6 da manhã, e quando ela desceu arrastando-se de roupão, parecendo que mal tinha dormido, eu já tinha 3 propriedades alinhadas para visitar. Você acordou cedo, ela disse, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Manhã produtiva, eu respondi sem olhar do laptop. Achei alguns lugares que parecem promissores. Devo ter algo fechado até o fim da semana. A caneca de café dela parou no meio do caminho para os lábios. Lugares. Casas. Você sabe, a coisa que as pessoas moram quando não são mais casadas. Eu rolei para o próximo anúncio. Esse aqui tem uma oficina legal na garagem. Sempre quis voltar a trabalhar com madeira. Ela sentou do outro lado de mim com aquele movimento cuidadoso, medido que as pessoas usam quando tentam não parecer desesperadas. Você não acha que está indo um pouco rápido demais? Rápido. Eu finalmente olhei para ela. Você declarou nosso casamento morto no sábado. É segunda. Se alguma coisa, eu diria que estou sendo eficiente. Eu não declarei morto. Eu disse que não estava funcionando. Mesmo resultado. Palavras diferentes. Eu virei a tela do laptop para ela. O que acha desse aqui? 3 quartos. 2 banheiros. Quintal legal. Preço pedido está bem dentro do meu orçamento. O jeito que o rosto dela ficou pálido me disse que ela estava começando a entender que isso não era um blefe elaborado para chamar a atenção dela. Isso era real, e estava acontecendo com ou sem a opinião dela. Seu orçamento? Ela perguntou, e tinha algo afiado na voz dela agora. Meu orçamento. Minha casa. Minha casa. Meu recomeço fresco. Eu fechei o laptop e me levantei. Falando nisso, devo ir andando. Reunião com Williams às 2. Depois tenho 3 visitas marcadas. Você não pode simplesmente me deixar de fora de decisões financeiras grandes. A gente ainda está casado. Eu parei no balcão da cozinha onde estava pegando chaves e carteira. Você está absolutamente certa. A gente ainda está casado. Por enquanto.
Mas aqui está a coisa sobre decisões. Quando alguém declara que quer sair de uma parceria, perde o voto sobre o que acontece depois. A boca dela abriu e fechou como se estivesse tentando pegar moscas. Estava virando um hábito dela. Além disso, eu continuei, não ia querer te envergonhar com minhas habilidades ruins de tomada de decisão. Lembra o que você disse sobre meu julgamento no mês passado? Isso acertou em cheio. Eu conseguia ver nos olhos dela. O momento em que ela percebeu que todos aqueles cortes pequenos que ela vinha fazendo ao longo dos anos estavam prestes a voltar e cortá-la de formas que ela nunca antecipou. Meu telefone tocou. Era meu irmão retornando depois que deixei um correio de voz mais cedo. Ei! Está acontecendo. Eu disse. Atendendo a ligação ali mesmo na cozinha. Deve ser oficial em poucas semanas se tudo correr bem. Eu olhei para ela. Não. Ela está lidando mais ou menos como você espera. Muito choque e descrença de que ações têm consequências. O rosto dela ficou vermelho. Você está discutindo nossos assuntos pessoais com sua família? Eu cobri o telefone. Nossos assuntos pessoais? Achei que você tinha dito que esse casamento não estava funcionando. Isso torna assuntos pessoais antigos. Eu voltei para a ligação. Vou te manter informado. Obrigado pelo apoio. Depois que desliguei, ela só ficou ali me encarando como se eu tivesse me transformado em alguém que ela não reconhecia. O que, de certa forma, eu tinha. 2 anos sendo dito que eu era inadequado finalmente acabaram, e aparentemente ela estava conhecendo eu real pela primeira vez. Quem você é agora? Ela perguntou, e a pergunta soou genuinamente confusa. Sou o cara que você casou antes de decidir que ele não era bom o suficiente. Acontece que ele estava só dormindo embaixo de toda essa crítica que você empilhou nele. Eu fui em direção à porta. Não me espere acordada. Provavelmente vou jantar fora depois das visitas às casas. A primeira visita foi perfeita. Uma casa estilo craftsman com caráter, bons ossos, e espaço suficiente para eu realmente respirar. A corretora era uma mulher afiada de uns 50 anos que claramente conhecia o negócio. Divórcio? Ela perguntou diretamente enquanto caminhávamos pelo quarto principal. Tão óbvio? Você tem aquele olhar de liberdade e sabor melhor do que eu lembrava. Vejo isso o tempo todo. Ela abriu o closet walk-in. Esse aqui tem boa energia para recomeços frescos. Quando cheguei em casa aquela noite, ela aparentemente tinha passado o dia fazendo ligações próprias. Eu conseguia perceber porque ela tinha aquela energia frenética, ligeiramente desesperada que vem de receber conselhos que você não quer ouvir. Eu conversei com minha irmã. Ela anunciou assim que entrei pela porta. Bom para você. Como ela está? Ela acha que você está tendo algum tipo de crise de meia-idade. Eu ri. Realmente ri alto. Uma crise de meia-idade? É isso que a gente chama quando alguém se recusa a ser tratado como lixo? Você não está sendo tratado como lixo. Você está sendo dramático. Lá está de novo. Toda vez que eu aponto algo que você fez, eu estou sendo dramático. Toda vez que eu tenho uma reação ao seu comportamento, eu estou exagerando. Você vê o padrão aqui? Ela não respondeu, o que já era resposta suficiente. Deixe eu adivinhar o que mais sua irmã disse. Ela provavelmente te disse que todos os casamentos passam por fases difíceis, né? Que eu só preciso de tempo para esfriar. Talvez sugeriu que você me dê espaço e eu volto rastejando. O jeito que a expressão dela não mudou me disse que eu acertei em cheio. Aqui está o problema dessa teoria. Eu continuei. Ela assume que eu estava agindo por emoção em vez de lógica. Isso não é uma fase difícil. Isso não é uma fase. Isso sou eu finalmente aceitando o que você vem me dizendo há 2 anos, que eu não sou o marido que você quer. Isso não é verdade. Então por que você disse que o casamento não estava funcionando? Outro daqueles silêncios longos onde ela tentou encontrar uma resposta que a colocasse de volta no controle. Porque eu estava frustrada. Porque eu sentia que a gente não se conectava mais. E de quem era a culpa disso? Porque eu tentei conversar com você sobre isso. Várias vezes. Lembra o que você disse? Você é sensível demais. Você leva tudo para o pessoal. Não pode simplesmente deixar passar? Eu balancei a cabeça. Bom, parabéns. Eu finalmente estou deixando passar. Tudo isso. Meu telefone vibrou com uma mensagem da corretora. Os vendedores aceitaram minha oferta na casa Craftsman. Eu sorri e digitei de volta uma aceitação rápida. O que é isso? Ela perguntou, tentando ler por cima do meu ombro. Acabei de comprar uma casa. Fecho em 3 semanas. Eu guardei o telefone. Acho que vou sair do seu caminho mais cedo do que o esperado.
A cor sumiu completamente do rosto dela. Você comprou uma casa? Sem nem discutir comigo. Por que eu discutiria com você? Você disse que o casamento não está funcionando. Isso significa que a gente não é mais um time. Times discutem decisões grandes. Pessoas divorciadas tomam suas próprias decisões. A gente ainda não está divorciado. Detalhes. Eu subi as escadas para começar a embalar mais das minhas coisas. A papelada só está alcançando a realidade. Eu consegui ouvi-la no telefone de novo antes mesmo de chegar no topo da escada. Provavelmente ligando de volta para a irmã ou talvez para a mãe dessa vez. Procurando alguém para dizer que isso era tudo um grande mal-entendido que podia ser consertado com a abordagem certa. Mas aqui está o que nenhum deles entendia. Isso não era sobre raiva ou sentimentos feridos ou orgulho machucado. Isso era sobre finalmente aceitar a verdade que ela vinha me mostrando o tempo todo. Ela não me respeitava, não me apreciava, e honestamente não parecia gostar muito de mim. A única diferença era que agora, em vez de tentar mudar a opinião dela, eu estava mudando o meu endereço. 3 semanas depois, eu estava na minha nova cozinha, desempacotando a última caixa de louças quando me atingiu. Eu não conseguia lembrar a última vez que me senti tão relaxado no meu próprio espaço. Sem andar em cascas de ovo, sem me preparar para a próxima crítica, sem analisar cada palavra antes de falar. Só paz. A casa tinha saído até melhor do que eu esperava. A oficina na garagem já estava montada com minhas ferramentas velhas que estavam juntando poeira no armazenamento e eu tinha começado um projeto fazendo prateleiras personalizadas para a sala. Acontece que, quando você não está sendo constantemente dito que seus hobbies são perda de tempo, você realmente volta a gostar de fazer eles. Minha rotina tinha se acomodado em algo que eu realmente esperava. Café da manhã na varanda dos fundos, lendo as notícias sem alguém comentar sobre minha escolha de artigos. Noites na oficina, rock clássico tocando alto quanto eu queria. Fins de semana fazendo o que me desse na telha sem precisar justificar para ninguém. Foi durante uma dessas sessões de café de sábado de manhã que minha vizinha se apresentou. Ela estava podando rosas no quintal ao lado quando olhou por cima da cerca e acenou. Você deve ser o novo cara? Sou Ellen. Ela chamou. Sou eu. Como adivinhou? Ela riu. O dono anterior tinha 83 anos e não usava essa oficina há uns 15 anos. Eu consigo ouvir a serra funcionando de novo. É bom. Parece que a casa está viva. A gente conversou por alguns minutos sobre o bairro, restaurantes locais, esse tipo de coisa. Conversa normal, agradável sem nenhuma tensão subjacente ou agendas escondidas. Conceito revolucionário. Minha filha vem visitar no fim de semana que vem. Ele mencionou enquanto recolhia suas ferramentas de jardinagem. Ela tem mais ou menos a sua idade. Acabou de voltar para a cidade depois de terminar a residência. Talvez você queira se juntar a nós para um churrasco? Sempre bom conhecer os vizinhos. Eu quase disse não por hábito, depois percebi que não havia absolutamente motivo para recusar um convite amigável. Parece ótimo. Posso levar alguma coisa? Só você mesmo. Sábado por volta das 6. Foi assim que eu conheci Sarah. Não, espera, não vou usar esse nome. Deixa eu chamar ela de Doutora Morgan. A filha da Ellen acabou sendo uma pediatra com uma risada fácil e o tipo de confiança que vem de saber exatamente quem você é e o que quer da vida. O que mais me impressionou foi como a conversa parecia natural. Enquanto ela perguntava sobre meu trabalho com madeira, parecia genuinamente interessada quando descrevia o projeto das prateleiras, até ofereceu sugestões sobre organizar ferramentas que faziam sentido de verdade. Quando mencionei que estava recentemente divorciado, ela não ficou com aquele olhar estranho que as pessoas às vezes ficam, não começou a pescar detalhes nem drama. Recomeços podem ser libertadores. Ela disse simplesmente, levantando a garrafa de cerveja num brinde falso. As descobertas do que te faz feliz. A gente conversou por horas aquela noite sobre livros, sobre viagens, sobre o trabalho dela com crianças e meu trabalho em gerenciamento de projetos. Conversa de verdade onde as duas pessoas estavam realmente ouvindo em vez de só esperar a vez de falar. Quando voltei para casa, percebi que tinha rido mais numa noite do que nos 6 meses anteriores. Ela me mandou mensagem no dia seguinte. Nada dramático nem carregado de significado, só um simples, obrigada pela boa conversa. Espero que você termine aquelas prateleiras. Eu me peguei esperando as mensagens dela. Eram esporádicas, nunca carentes nem exigentes, só o tipo de comunicação casual entre dois adultos que gostavam da companhia um do outro. Às vezes ela mandava foto de algo engraçado que viu no hospital ou eu compartilhava a foto do meu último projeto. Enquanto isso, meu telefone vinha vibrando regularmente com chamadas e mensagens da minha ex. Eu parei de atender a maioria depois da primeira semana das mesmas conversas circulares. Ela queria conversar sobre as coisas, queria tentar terapia de casal, queria que eu desse outra chance para nós. A questão era que eu não queria outra chance com ela.
Eu queria a chance que já estava tendo, a que me permitia ser eu mesmo sem julgamento constante. Uma noite, cerca de um mês depois que me mudei, ela apareceu na minha casa nova sem aviso. Eu estava na garagem trabalhando numa mesa de centro quando ouvi a campainha. Pela janela da oficina, eu conseguia ver ela parada na varanda da frente, parecendo nervosa. Eu levei meu tempo para ir até a porta, em parte porque minhas mãos estavam cobertas de sangue de madeira e em parte porque eu não estava particularmente ansioso pelo que quer que fosse a conversa. Lugar legal, ela disse quando abri a porta, tentando espiar por mim para dentro da casa. Obrigado, o que você precisa? Direto ao ponto, sem conversa fiada, sem fingir que era uma visita social. Queria ver onde você está morando agora, queria conversar. A gente conversou bastante. Você disse que o casamento não estava funcionando. Eu concordei, fim da história. Mas eu tenho pensado, isso é um hábito perigoso. Eu me encostei no batente da porta, deixando claro que ela não estava sendo convidada para entrar. A que conclusão todo esse pensamento te levou? Talvez eu tenha sido precipitada, talvez a gente tenha desistido fácil demais. Nós. Eu não lembro de ter desistido de nada. Eu lembro de concordar com sua avaliação e tomar ação de acordo. Ela mudou o peso de um pé para o outro, claramente desconfortável com meu tom direto. Você não sente falta do que a gente tinha? O que a gente tinha? Você quer dizer a crítica constante, o revirar de olhos, o jeito que você me fazia sentir que tudo o que eu fazia estava errado. Eu balancei a cabeça. Não, eu não sinto falta disso nem um pouco. A gente teve bons momentos também, né? Porque honestamente, estou com dificuldade para lembrar deles. Talvez isso deva te dizer algo sobre a qualidade desses bons momentos. O rosto dela passou por aquele ciclo familiar de emoções, surpresa, mágoa, raiva, depois de volta ao modo manipulação. Você está diferente, ela disse, como se fosse uma acusação. Você está certa, estou mais feliz, estou mais relaxado. Eu realmente gosto da minha própria companhia de novo. Engraçado como isso funciona, quando você não está sendo constantemente dito que é inadequado. Bem naquele momento, meu telefone vibrou com uma mensagem. Eu olhei automaticamente, uma mensagem da doutora Morgan sobre um restaurante novo que ela experimentou, perguntando se eu gostaria de conhecer algum dia. Quem é? Minha ex perguntou, e tinha algo afiado na voz dela. Uma amiga. Que tipo de amiga? O tipo que me trata como adulto em vez de uma decepção. Eu guardei o telefone no bolso. Olha, agradeço você ter passado aqui, mas tenho planos hoje à noite. Planos com essa amiga. Planos que não envolvem relembrar um relacionamento que você já declarou que não estava funcionando. Eu dei um passo para trás e comecei a fechar a porta. Dirija com cuidado. Eu não esperei para ver a reação dela. Eu tinha uma mesa de centro para terminar e uma mensagem para responder. A mesa de centro ia ficar linda quando terminada, e a mensagem era de alguém que realmente gostava de conversar comigo. Pela primeira vez em anos, eu tinha coisas melhores para fazer do que analisar o que eu tinha feito de errado numa conversa com alguém que já tinha decidido que eu não valia o esforço. 2 semanas depois da visita sem aviso, as ligações começaram a vir de amigos em comum. Primeiro foi o Tom do nosso antigo bairro, ligando com o que ele provavelmente achava ser curiosidade sutil. Ei cara, só dando um oi. Ouvi que você e a esposa estão tendo uns problemas. Sem problemas. Eu respondi enquanto lixava a mesa de jantar que eu estava reformando. A gente tinha ideias diferentes sobre se nosso casamento estava funcionando. Acontece que nós dois estávamos certos. Mas ela está dizendo para todo mundo que você simplesmente saiu sem aviso. Disse que você está passando por algum tipo de colapso. Eu parei de lixar. Um colapso? Interessante. O que mais ela está dizendo? Bom, Tom soou desconfortável agora. Ela mencionou que você não está pensando direito, talvez bebendo demais, tomando decisões impulsivas. Ela está preocupada com você. A imagem ficou mais clara com cada ligação. Minha ex aparentemente tinha lançado uma campanha completa para reescrever a narrativa. De acordo com a versão dela dos fatos, eu era um instável tendo uma crise, enquanto ela era a esposa preocupada tentando salvar nosso casamento do meu comportamento autodestrutivo. Quando meu amigo da faculdade Jake ligou com história parecida, eu decidi esclarecer as coisas. Jake, deixa eu te perguntar uma coisa. Em todas as vezes que a gente saiu nos últimos 2 anos, quantas vezes ela criticou algo que eu disse ou fiz na frente de você? Houve uma pausa longa. Quer dizer, ela tinha opiniões sobre as coisas. Quantas vezes ela revirou os olhos quando eu estava falando? Quantas vezes ela me corrigiu ou fez comentários pequenos sobre minhas escolhas? Outra pausa, mais longa dessa vez. Tá bom, sim, ela podia ser bem dura às vezes. Então quando ela te diz que eu estou tendo um colapso porque finalmente parei de aceitar esse tratamento, isso soa como alguém que perdeu a cabeça ou como alguém que encontrou sua espinha dorsal?
A ligação parou depois disso. A fofoca corre rápido em círculos sociais pequenos, e aparentemente meu lado da história fazia mais sentido para as pessoas que realmente testemunharam nossas interações ao longo dos anos. Mas ela não tinha terminado. A próxima fase da campanha dela foi mais direta. Eu estava almoçando com a doutora Morgan num café local, quando meu telefone começou a vibrar com mensagens, depois vibrou mais. Quando chequei, havia 17 mensagens esperando, todas da minha ex. Tudo bem? A doutora Morgan perguntou, notando minha expressão enquanto eu rolava por elas. As mensagens começaram razoáveis o suficiente. A gente precisa conversar sobre dividir os presentes de casamento, mas rapidamente degeneraram em manipulação emocional. Eu não acredito que você está jogando fora 8 anos como se não significassem nada, e eventualmente caíram em território de desespero total. Eu sei que você está vendo alguém. Como você pôde seguir em frente tão rápido? Minha ex-esposa está tendo o que você poderia chamar de um momento de clareza. Eu disse, mostrando a tela para a doutora Morgan. Ela olhou as mensagens e fez uma careta. Nossa, isso é muita descarga emocional para uma terça à tarde. Quer saber a parte engraçada? Foi ela que disse que o casamento não estava funcionando. Mas aparentemente quando eu concordei com ela, isso não fazia parte do plano dela. A doutora Morgan tomou um gole do café e me deu um olhar pensativo. Algumas pessoas gostam de criar problemas que depois podem resolver dramaticamente, faz elas se sentirem importantes. Quando você resolve o problema quieta e eficientemente, você tirou o papel principal dela no drama. Naquela noite, as mensagens escalaram. Ela aparentemente tinha passado pela minha casa e visto o carro da doutora Morgan na entrada quando estávamos jantando e montando um quebra-cabeça juntos. As mensagens foram de acusatórias para abertamente hostis. Eu não acredito que você já está dormindo com outra pessoa. 8 anos de casamento e você me substitui em um mês. Qual o nome dela? Eu conheço ela? Isso explica tudo. Você provavelmente planejou isso tudo. Eu desliguei o telefone e me concentrei no quebra-cabeça. A doutora Morgan tinha trazido um de 1000 peças de paisagem que estava provando ser o tipo perfeito de desafio. A gente trabalhou nele em silêncio confortável, ocasionalmente comentando sobre uma sessão particularmente difícil ou comemorando quando encontrávamos uma peça que estava nos escapando. Isso é bom, ela disse enquanto a gente separava as peças das bordas. Pacífico. É mesmo. Eu achei uma peça de canto e encaixei no lugar. Eu tinha esquecido como era passar tempo com alguém que realmente gosta da minha companhia. Perda dela, a doutora Morgan disse simplesmente e voltou a separar cores. Na manhã seguinte veio um novo desenvolvimento. Minha ex aparentemente tinha marcado uma consulta com um terapeuta e queria que eu soubesse. Estou fazendo terapia, ela mandou mensagem. O Dr. Peterson diz que terapia de casal poderia salvar nosso casamento se nós dois estivermos dispostos a trabalhar. Eu respondi, bom para você. Crescimento pessoal é sempre positivo. Você vem comigo? Não. Por que não? Porque estamos nos divorciando. Pessoas divorciadas não precisam de terapia de casal. Mas se a gente pudesse resolver as coisas. A gente resolveu as coisas. Você disse que o casamento não estava funcionando. Eu concordei e tomei ação para resolver o problema. Problema resolvido. Isso não foi o que eu quis dizer e você sabe. Então você devia ter sido mais cuidadosa com suas palavras. Palavras têm consequências. O que ela não sabia era que eu já tinha ouvido falar do Dr. Peterson de outra fonte. Meu advogado tinha mencionado que vários ex-clientes dele tinham tentado a abordagem "estou em terapia agora" como esforço final para atrasar os procedimentos de divórcio ou ganhar simpatia no tribunal. É bem comum, Williams me disse. Eles acham que algumas sessões vão provar que estão comprometidos com a mudança. Geralmente dura o tempo que leva para perceber que o terapeuta não vai só validar a narrativa de vítima deles. Com certeza, 3 semanas depois, as referências à terapia pararam de aparecer nas mensagens dela. Em vez disso, ela passou para a fase 3 da campanha, aparecendo em lugares onde sabia que eu estaria. A primeira vez foi na loja de ferragens num sábado de manhã. Eu estava pegando suprimentos para um projeto novo quando a vi no centro de jardinagem, claramente não comprando nada, só posicionada onde poderia acidentalmente esbarrar em mim. Eu peguei o que precisava e fui para o caixa, mas ela me interceptou perto da exposição de tintas. Que coincidência te encontrar aqui, ela disse com casualidade forçada. Não é bem. Eu faço compras aqui todo sábado. Você sabe disso. Eu só estava pegando umas coisas para o quintal. Ela apontou vagamente para o centro de jardinagem, onde eu conseguia ver que ela não tinha carrinho nem cesta. Boa sorte com isso, eu disse e continuei para o caixa. Espera, ela me seguiu. Podemos só conversar um minuto? Como adultos. Eu parei e me virei para ela. A gente está conversando, como adultos.
Adultos que estão se divorciando porque um deles declarou que o casamento não estava funcionando. Eu estava tendo um dia ruim quando disse aquilo. Eu não quis dizer. Qual parte você não quis dizer? A parte em que você disse, ou a parte em que passou 2 anos me mostrando exatamente o quanto quis dizer através das suas ações? Ela não tinha resposta para isso, o que estava virando um tema nas nossas conversas. O segundo encontro acidental foi no restaurante onde a doutora Morgan e eu tínhamos começado a nos encontrar para nossos jantares semanais. Ela estava sentada no balcão, tomando um copo de vinho quando entramos. Isso vai ser estranho, a doutora Morgan murmurou enquanto esperávamos para ser sentados. Só se a gente tornar estranho, eu respondi. Ela tem permissão de estar aqui. Nós também. Mas durante o jantar inteiro, eu conseguia sentir ela nos observando. Cada risada, cada toque casual, cada momento de conexão genuína estava sendo catalogado e analisado. Quando saímos, ela nos seguiu até o estacionamento. Então é ela disse, se aproximando do carro da doutora Morgan. É a doutora Morgan, sim. Doutora Morgan, essa é minha ex-esposa. A doutora Morgan estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecer. Minha ex ignorou o gesto. Há quanto tempo isso está acontecendo? Nosso relacionamento começou depois que eu me mudei. Eu disse antes que a doutora Morgan pudesse responder. Não que seja da sua conta. 8 anos de casamento, e você já está desfilando com alguém novo. Eu não estou desfilando em lugar nenhum. Estou jantando com alguém que me trata com respeito. Você devia experimentar algum dia. A expressão no rosto dela me disse que acertou mais forte do que eu pretendia, mas eu não estava me sentindo particularmente arrependido. Mais tarde aquela noite, a doutora Morgan e eu estávamos sentados na varanda dos fundos, compartilhando uma garrafa de vinho e conversando sobre tudo e nada quando ela trouxe o encontro. Ela não vai facilitar isso, né? Provavelmente não. Mas aqui está a coisa. Não importa o que ela faça. A decisão já foi tomada. Os papéis já foram protocolados. Ela pode tornar dramático ou pode tornar simples, mas não pode fazer não acontecer. E você está ok com isso? Sem arrependimentos. Eu olhei para essa mulher incrível sentada ao meu lado, alguém que trouxe risada e paz de volta para minha vida, alguém que me fazia sentir a melhor versão de mim mesmo, e balancei a cabeça. Sem arrependimentos. Só gratidão por finalmente ter parado de me contentar com menos do que mereço. A sessão de mediação do divórcio foi marcada para uma quinta de manhã. Williams tinha me preparado para o que esperar, mas nada poderia me preparar para o show que minha ex decidiu montar. Ela chegou 15 minutos atrasada, olhos vermelhos como se tivesse chorado, segurando uma caixa de lenços como acessório. O advogado dela, uma mulher bem vestida que parecia ter lidado com muitos clientes dramáticos, parecia menos impressionada com a performance do que minha ex esperava. Desculpa o atraso, ela fungou. Isso é tão difícil para mim. Eu fiquei sentado quieto enquanto ela lançava o que parecia um discurso ensaiado sobre como eu tinha abandonado nosso casamento sem aviso, como ela estava devastada pela minha mudança repentina de personalidade e como ela só queria o marido dela de volta. Quando terminou, o mediador olhou para mim esperando. Você tem resposta para isso? Eu peguei meu telefone e abri o app de gravação de voz. Na verdade, tenho. Tenho gravado nossas conversas desde que ela começou a aparecer em lugares sem ser convidada. Achei que poderia ser relevante. A cor sumiu do rosto dela. Eu toquei um clipe de 30 segundos do nosso encontro na loja de ferragens onde ela claramente admitia que não quis dizer o que disse sobre o casamento não funcionar, que era só tática de manipulação. Depois toquei outro clipe do estacionamento do restaurante onde ela fez várias acusações sobre meu caráter que contradiziam tudo o que acabará de dizer ao mediador. Essas gravações cobrem o último mês, eu disse calmamente. Mostram um padrão de tentativa de controlar a narrativa através de manipulação emocional em vez de preocupação genuína com nosso relacionamento. O advogado dela se inclinou e sussurrou algo para ela. O rosto da minha ex foi de pálido para vermelho vivo. Ele está me gravando sem permissão, ela protestou. Williams pigarreou. Na verdade, esse estado tem leis de consentimento de uma parte. As gravações são perfeitamente legais. O mediador fez anotações enquanto ouvia mais 2 clipes onde minha ex contradizia a própria história sobre por que nosso casamento tinha problemas. Tem mais alguma coisa que gostaria de adicionar? O mediador perguntou para mim. Só isso. Ela disse que nosso casamento não estava funcionando. Eu concordei. Tudo o que aconteceu desde então tem sido minha resposta à avaliação precisa dela do nosso relacionamento. O fato de ela estar surpresa com as consequências não muda a validade da declaração original dela. A divisão de bens correu tranquila depois disso. Sem objeções dramáticas, sem tentativas de alegar dano emocional. Só uma divisão quieta, profissional de bens entre 2 adultos que estavam claramente melhor separados do que juntos.
Enquanto saíamos do prédio, ela me encurralou no estacionamento uma última vez. Essas gravações foram golpe baixo, ela disse. Essas gravações foram evidência. Tem diferença. Eu destranquei a porta do carro. Você queria me pintar como instável e manipulador. Eu só deixei as pessoas ouvirem como nossas conversas reais soavam. Eu nunca te chamei de instável. Você disse para o Tom que eu estava tendo um colapso. Você disse para o Jake que eu estava bebendo demais e tomando decisões impulsivas. Devo tocar essas gravações também? Ela abriu a boca, depois fechou de novo. Até ela não conseguia argumentar com as próprias palavras. Isso não é como eu queria que as coisas terminassem, ela disse baixinho. Não, você queria que terminassem comigo implorando para você reconsiderar enquanto você segurava todo o poder. Mas aqui está o que você nunca entendeu. Eu não era o desesperado nesse relacionamento. Eu era só o acomodado. Quando parei de acomodar, você perdeu sua audiência. Naquela noite, a doutora Morgan veio para me ajudar a comemorar a mediação bem-sucedida com comida tailandesa para a viagem do nosso lugar favorito. Como você se sente? Ela perguntou enquanto a gente separava os recipientes de pé de thai e curry verde. Aliviado, livre, como se eu finalmente pudesse parar de olhar por cima do ombro esperando o próximo confronto dramático. Eu abri uma cerveja e tomei um gole longo. Ela gastou tanta energia tentando provar que eu estava cometendo um erro que nunca parou para considerar se realmente queria eu de volta ou só queria vencer. E agora ela pode descobrir o que ela realmente quer em vez de só reagir ao que eu estou fazendo. Eu levantei minha garrafa de cerveja, e eu posso continuar construindo algo real com alguém que realmente gosta da minha companhia. A doutora Morgan tilintou a garrafa dela na minha. As pessoas que dizem o que querem dizer e querem dizer o que dizem, e as pessoas que escutam quando ouvem. Os papéis finais do divórcio foram assinados 2 semanas depois. Sem drama, sem súplicas de última hora, sem aparições surpresa, só assinaturas em documentos legais que tornavam oficial o que já era emocionalmente verdade há meses. Minha ex aparentemente tinha seguido para outras atividades. Ele mencionou ter visto ela num encontro de solteiros local, parecendo determinada a encontrar alguém novo para consertar. Algumas pessoas nunca aprendem, ele disse enquanto regava suas rosas. Não é mais meu problema, eu respondi, e quis dizer completamente. A melhor parte era como minha vida tinha se tornado normal. Normal da melhor maneira possível. Previsível, pacífica, e cheia de pessoas que adicionavam valor em vez de drama. A doutora Morgan tinha começado a deixar algumas coisas na minha casa. Uma caneca de café, um suéter favorito, uns livros na mesa de cabeceira. Pequenos sinais de uma vida sendo construída juntos em vez de destruída. Tá tudo bem? Ela perguntou quando notou as coisas dela se misturando com as minhas. Mais que bem. Parece certo, e parecia. Tudo sobre essa vida nova parecia certo de um jeito que minha vida antiga nunca teve, mesmo nos melhores momentos. Acontece que, quando alguém te diz que não acha que o relacionamento está funcionando, a coisa mais inteligente que você pode fazer é escutar. 6 meses depois que o divórcio foi finalizado, eu estava instalando moldura de coroa na sala de jantar quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, eu conseguia ver minha ex-esposa parada na varanda, mas dessa vez ela parecia diferente. Menos desesperada, mais composta. Quase como a pessoa com quem eu casei anos atrás. Eu abri a porta, mas não a convidei para entrar. Você está bem, ela disse, e pela primeira vez não soou como manipulação. Obrigado. Como você está? Melhor, na verdade. Tenho visto o Dr. Peterson regularmente. Terapia de verdade dessa vez. Não só munição para te trazer de volta. Ela conseguiu um sorriso fraco. Queria me desculpar. Eu me encostei no batente da porta, curioso para onde isso ia. Tenho pensado muito no que você disse, sobre como eu te tratei, sobre as coisas que eu disse e fiz. Ela respirou fundo. Você estava certo. Eu era crítica e desdenhosa. Eu te fazia se sentir pequeno porque isso me fazia sentir maior. Tá bom, agradeço você dizer isso. A questão é, eu não percebi o quanto eu tinha de bom. O quanto você era bom comigo, mesmo quando eu não era boa com você. A voz dela falhou ligeiramente. O Dr. Peterson me ajudou a entender que quando eu disse que o casamento não estava funcionando, o que eu realmente quis dizer era que eu não estava feliz comigo mesma, e estava descontando em você. Eu fiquei quieto, deixando ela terminar. Eu sei que é tarde demais agora. Eu sei que você seguiu em frente, e honestamente, eu consigo ver por quê, mas eu queria que você soubesse que eu entendo o que perdi. Ela enxugou os olhos. Eu perdi alguém que me amava, mesmo quando eu não merecia. Você está certa, eu disse simplesmente. É tarde demais. Ela assentiu, lágrimas correndo livremente agora. Eu sei. Tem alguma chance de a gente tentar de novo? Eu estou diferente agora.
Estou trabalhando em mim mesma. Eu entendo o que fiz de errado. Eu olhei para essa mulher que já tinha sido o centro do meu mundo, que lentamente tinha corroído meu valor próprio até eu esquecer quem eu era sem a crítica dela. Agora ela queria outra chance para provar que mudou. Aqui está o problema dessa ideia, eu disse calmamente. Você não teve um momento de dúvida sobre nosso casamento. Você teve anos me mostrando exatamente como se sentia sobre mim. Você não disse aquelas palavras por acidente. Elas vieram de algum lugar real. Mas as pessoas podem mudar. Talvez possam, mas eu não estou interessado em descobrir. Você teve 8 anos para apreciar o que tinha. Você escolheu passar esses anos destruindo em vez de construir. Eu me endireitei. Eu estou feliz agora. Genuinamente feliz com alguém que escolheu me construir desde o dia 1. É sério? Com ela, sério o suficiente que eu não passo meu tempo me perguntando se ela vai me respeitar hoje ou encontrar defeito em tudo que eu faço. Eu sorri, pensando na doutora Morgan. Sério o suficiente que eu lembro como é ser a primeira escolha de alguém em vez do projeto dela. O rosto dela desmoronou. Eu estava com medo. Eu estava com medo de ser feliz porque achava que se encontrasse defeito em tudo, não poderia me decepcionar quando terminasse. Então você terminou você mesma? Profecia autorrealizada. Eu percebo isso agora. Bom, isso é crescimento. Leva isso para o próximo relacionamento e não cometa os mesmos erros. Eu comecei a fechar a porta, depois parei. E para de dizer para as pessoas que você teve um momento de dúvida sobre o que realmente aconteceu. Você passou anos decidindo que nosso casamento não estava funcionando, depois finalmente disse em voz alta. O único momento envolvido foi quando você percebeu que eu estava escutando. Eu fechei a porta e voltei para minha moldura de coroa. Pela janela, eu conseguia ver ela sentada no carro por um longo tempo antes de finalmente ir embora. Naquela noite, a doutora Morgan e eu estávamos cozinhando jantar juntos quando contei sobre a visita. Como você se sente sobre isso? Ela perguntou enquanto picava legumes para nossa salada. Triste por ela, principalmente. Ela descobriu o que perdeu depois que era tarde demais para importar. Eu mexi o molho de macarrão. Mas grato também. Grato por não ter desperdiçado mais anos tentando convencer alguém a me apreciar. Que eu encontrei alguém que realmente quer estar comigo em vez de só ficar por hábito ou medo. Ela largou a faca e veio me beijar. Para constar, eu não só quero estar com você. Eu escolho estar com você todo dia. O mesmo aqui. Mais tarde aquela noite, enquanto estávamos sentados na varanda dos fundos compartilhando uma garrafa de vinho e vendo o pôr do sol, meu telefone vibrou com uma última mensagem da minha ex. Obrigada por me escutar hoje. Espero que você esteja feliz. Você merece. Eu mostrei a mensagem para a doutora Morgan. Isso é realmente bem maduro da parte dela, ela disse. É. Cerca de 6 meses atrasado. Mas ainda assim. Eu deletei a mensagem e guardei o telefone. Sabe qual é a parte engraçada? Se ela tivesse percebido isso enquanto estávamos casados, a gente poderia ter funcionado de verdade. Você se arrepende que não aconteceu assim? Eu olhei para essa mulher incrível ao meu lado, pensei na vida que estávamos construindo juntos, no respeito e alegria que enchiam nossos dias, e balancei a cabeça. Nem por um segundo. Às vezes a melhor coisa que pode acontecer com você é alguém te dizer exatamente como se sente sobre seu relacionamento. Economiza tempo de todo mundo. A doutora Morgan levantou a taça de vinho. As momentos de clareza. E as pessoas que escutam quando ouvem. 6 meses depois, a doutora Morgan e eu ficamos noivos. Não porque estávamos tentando provar algo ou preencher um vazio, mas porque encontramos algo que valia a pena construir juntos. Minha ex ouviu pelo boca a boca do bairro. Ela mandou um cartão. Nada dramático, só parabéns. Fico feliz que você encontrou felicidade. Eu apreciei o gesto, mas não precisava mais da aprovação dela. Eu tinha aprendido a lição mais valiosa da minha vida adulta. Quando alguém te mostra quem é e como se sente sobre você, acredite na primeira vez. E quando alguém te mostra que valoriza, respeita e genuinamente gosta da sua companhia, acredite nisso também. A diferença entre essas duas coisas é tudo. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai gostar. Fique à vontade para clicar neles. E estarei te esperando na próxima história. Até breve.